Agora nós vamos falar sobre os métodos abstratos. Bom, nós falamos sobre as classes abstratas, né? Nós aprendemos que não é possível instanciar objetos dessa classe, né? Nós tornamos aqui a classe funcionário como abstrata, e então eu vou até colocar aqui como um comentário, né, dessa classe, não pode instanciar essa classe, né? Não podemos criar objetos dessa classe diretamente porque ela é abstrata, ou seja, ela se tornou um conceito nosso ali. Nós conseguimos nos referenciar aos objetos, nós criamos objetos das classes filhas e nós podemos nos referenciar a esses objetos como sendo dessa classe funcionária aqui, ganhando as capacidades ali da herança, polimorfismo, né, reescrita, enfim. Bom, mas os códigos das classes filhas, eles continuam funcionando normalmente, graças ao polimorfismo. Nós podemos fazer referências genéricas, né? Não perdemos os benefícios da herança, apenas eliminamos a possibilidade da criação de um objeto com uma referência do tipo funcionário, o que não faria sentido dentro daquele contexto que nós temos ali naquele caso. Bom, mas aí, suponha, né, nós recebemos uma nova demanda do nosso chefe, por exemplo. Ele nos informou que não deve existir uma regra padrão de bonificação para todos os funcionários, né? Ou seja, aqui na classe funcionário, nossa, olha, nós temos aqui o controle de bonificação, perdão, o get bonificação, que nos indicava que um funcionário comum ele recebia como bonificação 10% do seu salário, né? E aí o nosso chefe chegou para nós e falou assim, olha, não existe, né, uma bonificação padrão para qualquer tipo de funcionário, não existe mais isso. O que é uma coisa meio lógica, né? Se ele chegou para a gente no momento anterior, falou assim, olha, todos os meus funcionários, eles têm uma categoria, um cargo específico aqui dentro dessa empresa. Então, nós viemos aqui, criamos essa classe, tornamos essa classe funcionário como abstrata, né? Não posso instanciar coisa, ela é só um conceito. Então, é óbvio, se não existe um funcionário padrão, não existe também uma bonificação padrão, né? Então, ele falou assim para a gente: não quero que exista mais essa padronização de bonificação aqui para todo funcionário comum. O designer, por exemplo, vai receber R$ 200 de bonificação, uma bonificação fixa. O editor de vídeo vai receber 150, por exemplo, e o gerente vai receber o correspondente ao próprio salário dele, né? Uma bonificação maior aí. Então, não existe mais essa regra padrão. Aí a gente falou assim, o que a gente vai fazer então para resolver, né, esse caso? Vamos dar uma olhada aqui como que está a nossa bonificação anterior, olha. Do gerente, ele tem a bonificação dos 10%, porque ele chama o super do get bonificação, né, a bonificação do funcionário, 10% mais 200, né? E do gerente, não quero que seja isso, né? A bonificação do gerente vai ser o próprio salário dele, né? Então, vai ser aí, ele vai retornar o dias.salário, né? O salário aqui no funcionário era protegido, né? Então, a bonificação do gerente vai ser o próprio salário. Aí, o editor de vídeo, ele vai receber 150. Vou colocar fixo aqui mesmo, olha. Retorno de 150 no editor de vídeo. E o designer vai receber 200 de bonificação, certo? Bom, então a gente não faz sentido mais a gente vir aqui, né? A gente ter aquela bonificação padrão de 10%. Não faz sentido mais. Então, a gente vai vir aqui e vai comentar esse código. Não preciso mais dele. Vou salvar aqui. Né? E deu um monte de erro. Olha só. Deu erro, porque aqui a gente tinha um override, né? Vou tirar esse override daqui, parou de ter esse erro, né? Porque a gente estava reescrevendo, né?
Parou de ter esse erro. Override aqui, parou de ter esse erro também, né? Bom, aqui deu um erro também, porque a gente estava colocando a bonificação dentro do recuperar dados, então vou comentar isso, né, dentro do funcionário aqui. E mais aqui no nosso controle de bonificação deu um erro também, né? Por quê? Porque a gente tem o registro do funcionário, né? Então, esses erros aqui do override, a gente só comentou o override, a anotação override resolveu, né? Mas aqui no controle de bonificação não vamos conseguir resolver, porque nós nos referenciamos a essa porta de entrada nossa do registro do funcionário, ele é um registro genérico, né? Qualquer funcionário passa por essa porta aqui, seja ele gerente, editor ou designer. E nós chamamos aqui, usando essa referência genérica F aqui, ó, que é do tipo funcionário genérico, né? Nós usamos o get bonificação. Aí ele deu um erro, né? Nenhuma das outras classes, filhas de funcionário, utiliza o bonificação da classe mãe, né? Mas nós temos aqui o nosso caso do controle de bonificação, que ele está apontando para esse objeto, para uma coisa, né? Está apontando para uma coisa do tipo funcionário. E o código não vai compilar, vai dar um erro aqui, não vai compilar. Ou seja, comentar esse método aqui do funcionário não foi uma boa solução. Então, nós vamos voltar essa coisa para cá. Né? Mas então o que nós vamos fazer para atender a demanda do chefe? Falar que. Deixa eu tirar isso daqui, né? Vou falar que eu vou retornar. Vou retornar -1 aqui. Olha que ideia brilhante. Né? Vou retornar -1 aqui, porque aí, aí depois eu testo lá na aplicação, se a bonificação for -1, né? Aí eu sei que tá vindo aqui do genérico, aí eu descarto ela e tento uma outra solução, uma outra gambiarra aí para resolver. Não vai dar muito certo também, né? Porque isso aqui está retornando uma coisa negativa, você tem que garantir que você vai tratar isso aqui depois, né? E se alguém perde dinheiro, né? Você está retornando a bonificação de um funcionário. E se esse funcionário vê que a bonificação dele tá tirando do salário dele, né? Tá perdendo o salário dele. Né? Então, alguma coisa está errada ali se você não conseguir tratar isso direito. Então, essa também não é uma forma correta de lidar com esse problema, tá? Então, não deu certo também. Na verdade, a gente quer que isso aqui fique uma coisa mais ou menos assim, né? Eu vou deixar isso aqui assim. Aumentar esse resto desse código aqui. Bom, na verdade, a gente quer que essa coisa fique mais ou menos assim, olha. Só tenho aqui na classe funcionário, tá? Isso aqui é a minha classe funcionário abstrata, né? Eu só quero que fique essa coisa assim, sem implementação, porque isso aqui, eu quero que as minhas classes filhas implementem isso, porque cada um vai ter a sua bonificação específica. E não existe uma bonificação genérica para todo tipo de funcionário. Então, quero que essa coisa funcione desse jeito aí, né? Mas essa forma aqui, ela não é aceita pelo Java, tá? Só você declarar o método sem implementar, né? Você tem um método concreto aqui, né? E você não está implementando como que essa função, como que esse método está funcionando, né? Bom, da mesma forma que existe uma classe abstrata, existe também um método abstrato, tá? Então, nós vamos tornar esse método abstrato. Então, vou vir aqui. Então, veja, eu comentei toda a implementação desse método. Não existe implementação para esse método. E agora eu vou tornar esse método abstrato. Public abstract double get bonificação. Lá na nossa classe funcionário. E veja que nós não temos implementação dele aqui. Né? Porque não tem mesmo. Foi o conceito que nos foi pedido lá pelo nosso chefe. Ele não quero que exista bonificação genérica
uma bonificação padrão para todos os funcionários, tá? Bom, isso aqui significa, então, né, na classe, o abstract, ele significa que não é possível instanciar, né, nós até colocamos aqui como um comentário, olha, quando você tem um abstract class, significa que você não consegue instanciar um objeto propriamente, ao criar algo concreto desse tipo, aqui no caso do tipo funcionário. Se o abstract ele está no método, significa que ele não tem um corpo, tá? Ou seja, que ele não foi implementado. Então, aqui significa que o método não tem um corpo e não foi implementado, certo? E que ele deve ser, tem que ser implementado nas suas classes filhas, certo? Então, é como se você estivesse passando a responsabilidade da implementação desse método para toda classe que herda essa classe funcionário. E é bem isso mesmo. Aqui nós já tínhamos, aqui, né? Nós já tínhamos aqui o nosso override, aqui acho que nem precisa dele mais. Mas a gente já tinha reescrito, né? Todos os get bonificação de todas as classes filhas da classe funcionário, né? O override aqui, pessoal, ele só faz sentido se você está reescrevendo. Como aqui não tem implementação, você não está reescrevendo, você está de fato escrevendo, implementando. Então, eu vou tirar esse override daqui, que ele não faz sentido aqui, né? Vou tirar os override aqui de toda reescrita, que antes era uma reescrita, mas agora é de fato uma implementação. Porque nós tornamos essa implementação pelas classes filhas obrigatória a partir do momento que nós fizemos isso aqui, tá? Public abstract double get bonificação, ou seja, no método, o meu método get bonificação, ele é abstrato, né? Então, a responsabilidade de implementação, de informar como funciona essa bonificação para cada filho de funcionário, né, para cada classe filha de funcionário, é da classe filha e não é mais da classe mãe. Bom, então vamos testar aqui o nosso teste das referências, não vai ter problema nenhum dele. Né? Nós vamos testar aqui com aquelas... É porque agora as nossas get bonificação, nenhum deles faz a referência à classe mãe. A gente tinha um super aqui para todo mundo, né? Para quase todos eles. E aqui o nosso teste da referência funcionou belezinha, tá? Vou criar já tenho aqui um teste funcionário. Vou criar aqui um gerente, ó. Gerente, salário 1.000, né? E vou recuperar a bonificação desse gerente. Então, se a bonificação do gerente é o próprio salário dele, a bonificação dele tá funcionando belezinha. Então, nós temos aqui mais um conceito, né, para complementar aí as classes abstratas, que é o conceito de método abstrato. Voltando, quando o abstract está na classe, é indicativo que a gente não pode instanciar essa classe. Nós não podemos criar um objeto propriamente, algo concreto desse tipo aqui, dessa classe. Se o abstract está no método, significa que esse método não tem um corpo aqui nessa classe, né? Que ele não foi implementado. E a responsabilidade de implementação deste método passa a ser das classes filhas, aquelas classes que herdam dessa classe mãe, onde está esse método, certo? Então,
Abstract é uma palavra que nós podemos utilizar tanto numa classe quanto também num método, apesar de seu significado estar relacionado, ele é diferente da herança, tá? Então, está totalmente relacionado à herança, à questão de classes abstratas, mas é um significado diferente do conceito de herança mesmo, quando nós estendemos aqui a nossa classe uma para outra, tá? Apesar de estar tudo totalmente ligado uma coisa com a outra. Então, agora nós vamos fazer alguns exercícios para fixar mais esse conceito aqui, né, no nosso estudo em Java, que é orientação a objeto. E depois nós damos seguimento à nossa disciplina, nosso conteúdo.